arrependimento, liberando o peso do pecado. Olá, pessoal, shalom, shalom! Seja bem-vindo mais uma vez em nosso canal Estudo da Torá. Hoje nós vamos meditar sobre o poder transformador do perdão e do arrependimento. Vamos explorar como o ato de pedir perdão e perdoar está ligado ao peso de nossos pecados. Porque tanto o que pede perdão e aquele que é perdoado deve estar atento. Nós não pensamos nisso, mas muitas vezes é mais fácil pedir perdão do que perdoarmos. E temos que prestar muita atenção, porque muitas vezes, quando a pessoa pede perdão, para sermos legais, nós falamos, está perdoado, mas não está perdoado. E esse está perdoado que não está perdoado, se passar o pôr do sol sem perdoar, então morre em seus pecados. Porque não resta mais sacrifício pelos pecados. Se torna pecado para a morte, porque há pecado que são para a morte e há pecado que não são para a morte. O pecado que não é para a morte é aquele que nós somos como criança, pecado do dia a dia. Esse não é para a morte. Mas o pecado que é diretamente com o Criador, esse são pecado para a morte, não deve ser quebrado esse mandamento nem uma só vez. O peso do pecado é a necessidade do perdão. Então, como foi dito anterior, todos nós cometemos pecados, mas pecados que não são para a morte. Mas o pecado que não é para a morte, foi dito anterior, se passar o pôr do sol, esse torna pecado para a morte. Fica bem claro. Então está escrito nas Escrituras que todos pecaram, estão afastados da beleza de Yahweh. Esse texto foi dito a Israel, na época. Pode ser usado hoje, porque depois do ano 70 todos afastaram novamente, porque foi vendido entre as nações, e adorar os ídolos das nações por 2000 anos. Então, o verso serve para hoje. Todos pecaram durante esse tempo, porque a salvação não é para gentil, é para Israel. Embora aprendemos ontem no WhatsApp que mesmo a salvação sendo para Israel, qualquer gentil que decidir a estar com Israel, morar com Israel, sempre imochável, porque quem quer servir o Criador deve separar dos goim, dos gentios, porque foi dito que nós não devemos andar em caminho de gentio. E foi dito também para não tocar em defuntos, em mortos. Mas o homem ia para a guerra e tocava em mortos. Como nós estamos aqui num país que para poder comprar alguma coisa devemos sair entre os goim, mesmo estando separados para se tornarem puros, quando nós sairmos é mesmo que estar indo para a guerra. E tem alguns tipos de purificação que nós purificamos e ficamos imundos até a tarde e podemos estar no meio de todo mundo. Mas tem alguns tipos de coisa que a gente está entre os gentios e nós contaminamos, nós precisamos ficar por 7 dias fora do acampamento, igual o guerreiro, da guerra. Ele ia guerrear e ele ficava fora do acampamento depois que voltava da guerra por 7 dias para não contaminar as outras pessoas. Essa expressão que eu disse agora é só para fazer uma colocação com o pecado da morte, que tocar no morto e passar do pôr do sol é pecado para a morte. Tocar no morto e não fazer a purificação dos 7 dias é pecado para a morte. Mas o adultério é pecado para a morte a partir da hora que você pratica o adultério. Então a diferença é essa. Então a colocação aí que eu fiz, só para dar esse entendimento. Mas vamos continuar. E essa carga emocional de ter pecado pode nos afetar profundamente e até nos desligar do Criador. E nesse caso, sendo afetado, nós perdemos o nosso chamado. Mas na realidade, 1 Yohanan capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós fizermos pecado e pedirmos perdão ao Criador, nós devemos de pedir perdão àquele em que nos afligimos. E agora encaixa esta colocação. Eu não fiz nada com alguém. Alguém fez comigo. E alguém vem e fala, me perdoa, Yashurum. E aí eu não tenho o poder de perdoar. Passou o pôr do sol sem eu ter perdoado aquela pessoa. Porque cada dia é o seu mal. O que aconteceu hoje não é lembrado amanhã. Então, se eu não perdoar, o meu peso do pecado
é o mesmo peso daquele que fez o pecado e não se arrependeu. É aí que eu quero chegar, porque nós muitas vezes estamos pensando no lado daquele que nos agrediu, mas não estamos pensando em nosso lado de perdoar a quem nos agrediu. E nesse caso, o perdão tem um poder transformador. O perdão é um bálsamo para a alma, é um perfume para a alma. Ao perdoar os outros, libertamos do ódio e do ressentimento. Porque o ódio e o ressentimento, ele mata, ele aprofunda, ele corrói. Mas quanto àqueles que não pedem perdão, já foi dito, mas vamos reforçar esse assunto. Mesmo assim, ele não pedindo perdão, nós devemos de perdoar. É isso que nós estamos refletindo. Perdoar, mesmo que ele não peça perdão. Perdoar, porque se ele não pede perdão para mim, o Criador não vai o perdoar, porque ele passa o pôr do sol sem pedir perdão. Mas eu devo perdoar, mesmo que ele não venha pedir o perdão para mim. E eu devo ficar liberto do ódio, do ressentimento, para nós não deixar a nossa ira passar o pôr do sol. Está escrito: ireis, mas não pequeis. Por quê? Porque você ira. Mas essa ira, que não é um pecado para a morte, não é pecado, ela se torna pecado a partir do pôr do sol. Pois não deixa que o sol se ponha com a sua ira, porque aí você morre em seus pecados. Não resta mais sacrifício. E o arrependimento é o primeiro passo para o perdão. Então não adianta você chorar, orar, não adianta você fazer jejum, você tem que arrepender. O arrependimento e o perdão traz uma mudança profunda na alma e no coração. Mas isso tem que ser sincero, igual eu estava dizendo, tem que ser sincero. Porque não adianta você ser cordialmente, vai perdoar, me perdoa. Então, não adianta, você tem que ser de coração, você tem que estar aberto, você tem que ficar liberto, você tem que deixar o mal do dia passar, começar o outro dia, não se toca mais no assunto. Isso é uma mudança profunda da alma e do coração. E também a vontade que a pessoa tem de mudar o comportamento, saber colocar as palavras na hora certa. Muitas vezes as palavras mal colocadas não ajudam no diálogo. Quando nós arrependemos, nós abrimos o nosso coração para que o Rua habite em nós, para que o Rua permaneça em nós. Uma jornada sem o Rua, para quem tem o Rua e não sentiu ainda o prazer de ter o Rua, se você fica 2, 3 horas sem o Rua, o sentimento e a tristeza é profundo. Por isso que o rapaz, a partir da hora de trair o seu mestre, ele foi e se matou, porque o Rua se afastou. Em Machaxirim, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e vos convertei-vos, para que seja apagado os vossos. A conversão é não voltar mais atrás. Você se converteu, você não faz mais aquilo. Você já deu volta naquilo, você fez o retorno. E você não vai voltar mais naquele ponto. A refletirmos sobre o poder do perdão e o arrependimento. Percebemos que para liberar o peso dos nossos pecados está em nossas mãos. Obrigado por ajuntar a nós nessa reflexão profunda. Lembre-se de compartilhar as vossas experiências com arrependimento. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário abaixo. Se inscreva no canal, dá um like e compartilhe aos seus amigos. Até a próxima! E que o poder do perdão ilumine as vossas vidas. Shalom, shalom.